Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês nesse sabadão, dia 30 de novembro de 2024, as primeiras e principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Último dia do mês de novembro. O mês de novembro para o Flamengo foi um bom mês. Foi o mês em que a gente conquistou a Copa do Brasil, o mês que nós tivemos 6 jogos sob o comando do Felipe Luiz, onde ele conseguiu 4 vitórias, 2 empates, não perdemos no mês de novembro, e no mês de novembro o Felipe Luiz consolidou a sua permanência no Flamengo para 2025. Vale lembrar que ali pelo meio de outubro, logo depois de ter assumido, todos os candidatos a presidente do Flamengo, exceção feita ao Rodrigo Dungi Abranches, diziam que precisariam avaliar melhor o trabalho do Felipe para mantê-lo em 2025 ou não. Hoje o discurso já é diferente. Todos os candidatos vão ficar com o Felipe Luiz para 2025. Por isso, inclusive, o Felipe já trabalha na lista de reforços, não pensando em entregá-la para fulano, cicrano ou beltrano, mas para poder trabalhá-la com qualquer um dos candidatos que entrarem no Flamengo. Cada candidato vai ter a sua própria equipe e a sua própria filosofia para poder gerir o departamento de futebol. Ainda assim, as 3 filosofias hoje se encaixam bem com aquilo que é a representatividade de Felipe Luiz para o elenco rubro-negro, para o futebol nacional e para os torcedores do Flamengo. Então Felipe Luiz vai ser mantido e ele já está trabalhando na lista de jogadores que por ele podem ser negociados no Flamengo e também que precisariam chegar no Flamengo. Daí tem um jogador lá na Inglaterra que o Felipe Luiz gosta muito e que, segundo o próprio Felipe, tem o perfil para ser aquele jogador que vai substituir o Gabriel. Vale lembrar que o Flamengo não pensa em substituir o Gabriel por um outro jogador com as mesmas características do Pedro. O Flamengo enxerga que precisa de um jogador que possa jogar de centroavante, mas possa jogar também de segundo atacante. E o Felipe Luiz mapeia o mercado por ele mesmo, o scout também mapeia o mercado, e aí vai haver uma consolidação das ideias, daquilo que o scout mapeia, daquilo que o Felipe Luiz mapeia. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho da diferença do pensamento do scout e do pensamento do Felipe Luiz com relação à montagem do elenco para o próximo ano. Felipe Luiz, que independente de usar 3 zagueiros ou de usar uma linha com 4 jogadores no sistema defensivo, sempre privilegia jogar com 2 atacantes. Ou é o 3-5-2, ou são as variações do 4-4-2, como o 4-1-4-1, o 4-2-3-1, que são variações do 4-4-2 que o Felipe Luiz se sente mais à vontade em trabalhar no Flamengo. Embora o treinador rubro-negro já tenha dito mais de uma vez que um time, para ser bom mesmo, tem que dominar pelo menos 2 esquemas táticos. E é isso que a gente vê o Felipe Luiz fazendo no Flamengo, com muita maestria até. Eu nunca vi, ao longo dos meus 30 anos acompanhando o Flamengo, um treinador chegar e colocar o time para jogar com uma linha de 3 zagueiros com uma sincronia e com uma facilidade tão grande como o Felipe Luiz tem feito no curto espaço de tempo que o Felipe está no Flamengo. Eu já vi Vanderlei Luxemburgo tentar jogar com a linha de 3 e não deu certo. Eu já vi o Joel Santana, eu já vi o Leão, eu já vi grandes treinadores que passaram pelo Flamengo tentar essa linha de 3 e dar ruim. Mais recentemente o próprio Paulo Souza. E o Felipe chegou como se fosse uma coisa normal, natural no Flamengo, botou os caras para jogar e os caras jogaram da forma mais ofensiva que eu vi o Flamengo jogando desde Jorge Jesus. Então o Felipe vai ser mantido para o próximo ano e a lista já está começando a ser confeccionada. Amanhã o Flamengo vai enfrentar a equipe do Internacional de Porto Alegre no Maracanã. Dos 3 jogos que restam aí para o Flamengo fazer, na minha humilde opinião, esse é o jogo mais duro, mais difícil. Por quê? Porque o Inter quer se consolidar no G4 e o Inter ainda tem uma expectativa de conseguir beliscar alguma coisinha ali entre as 2 primeiras colocações. É muito difícil o Inter bater campeão esse ano, mas ele ser vice-campeão brasileiro, depois de tudo que ele viveu no início do ano, ele e particularmente o Grêmio, com as enchentes no Rio Grande do Sul, os caras chegaram a não ter nem bola para poder treinar, perderam muita coisa que ficava guardada no estádio. Foi um momento muito, muito triste mesmo.
não só para o futebol brasileiro, mas também para o povo gaúcho brasileiro, né? Depois disso tudo, os caras conseguirem terminar na segunda ou na terceira colocação, é simplesmente fantástico para os colorados, fantástico. Haja visto o Grêmio, que está enfrentando lá um monte de problemas para conseguir se manter na Série A, e o Inter assim, né? Também tem um baita de um elenco, montaram um elenco muito bom, Rafael Santos Borré, Ener Valencia, o meio campo dos caras é muito bom, a defesa é muito boa também, ou seja, o jogo de amanhã pode ser um jogo que a torcida rubro-negra está olhando como um jogo que não interessa muito para as pretensões do Flamengo, que o Flamengo já está de férias e tudo mais, mas vale muita coisa para o Inter. E se vale muita coisa para o Inter, o Flamengo tem que jogar sério, tem que jogar a vera, sabe por quê? Porque se o Flamengo entrar em clima de because agarrar, sabe o que acontece? Toma uma chapuletada do Inter dentro do Maracanã, porque o Inter vem para jogar a vera. Então o Flamengo tem que entrar para jogar a vera também. Eu não tenho dúvida que o Felipe Luiz está pensando em jogar a vera, está falando com os jogadores para isso, mas o ritmo da torcida, descontraído, tranquilo, pode acabar contaminando o elenco rubro-negro, que a gente sabe, já tem algumas peças ali que não são muito assim de gostar de fazer força. Ainda mais sem ter nada valendo no campeonato. Então, espero que o Flamengo entre amanhã de forma muito séria, até porque tem alguns jogadores que ainda precisam mostrar o seu valor para o Felipe Luiz para poder continuar no ano que vem de titular, de reserva ou entrarem na lista dos negociáveis, tá? O Felipe Luiz, aliás, pessoal, só voltando um pouquinho nesse assunto da lista, o Felipe Luiz está trabalhando no Flamengo agora como se trabalha na Europa, fazendo listas, tá? Uma lista de jogadores negociáveis por ordem de prioridade. Quanto mais distante do topo da lista o jogador tiver, menos deve ser dada prioridade para ele ser negociado. E na lista de contratações é a mesma coisa. Quanto mais distante do topo da lista tiver, menos prioridade para a contratação daquele atleta o Flamengo deve ter. Isso é muito comum na Europa. Aqui no Brasil, os treinadores só chegam e falam, não, me fala quem que vocês vão vender e aí eu vou programar quem eu quero para o lugar ou o perfil de atleta que eu quero para o lugar. O Felipe Luiz não está traçando perfis, não. O Felipe Luiz está traçando jogadores que ele quer. Ah, mas vazou na imprensa que o Felipe quer perfil, você falou e tal. Sim, é porque pegaram a lista do Felipe e viram os jogadores que lá estão. E aí falaram, não vou falar o nome dos jogadores para não atrapalhar na negociação, mas vou falar, os jogadores têm esse perfil aqui. E aí saiu o perfil na imprensa que a gente já comentou aqui também, tá? Então o Felipe tá tendo nomes, eu até vou falar para vocês nomes do Felipe e nomes do scout do Flamengo, para vocês definirem quem que tá ali no caminho mais correto, ou se os dois estão alinhados. Mas voltando a falar do jogo de amanhã, com a suspensão pela expulsão no jogo contra o Fortaleza do Eric Pulgar, o Flamengo deve ter um meio de campo diferente. Confesso, o meio de campo dos meus sonhos, tá? Vou falar pra vocês qual é a provável escalação do Flamengo, que tá treinando agora cedo no Ninho do Urubu para poder enfrentar o Inter amanhã. Hoje é dia de final de Libertadores da América. Atlético e Botafogo vão duelar para definir a última vaga para o Mundial de Clubes. Rossi, aí o Flamengo pode vir com uma linha de 4 jogadores, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio de campo, Everton Araújo, Gerson e Nicolás de la Cruz. Um pouco mais à frente, Michael, Bruno Henrique e Gabriel. Essa deve ser a provável escalação do Flamengo. O Felipe está sempre treinando o time de duas formas, num 4-4-2, na variação que eu trouxe aqui para vocês, no 4-1-4-1 e no 3-5-2. Se ele resolver colocar o time no 3-5-2, a provável escalação para amanhã muda. Aí a gente tem a saída do Gabriel e a entrada ou do Fabrício Bruno, ou do Davi Luiz, ou do Ayrton Lucas. Explico. Rossi, linha de 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira, ou Fabrício Bruno, Léo Ortiz, ou Davi Luiz, Léo Ortiz e Léo Pereira, ou Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Aí na esquerda, como um ala, jogaria o Ayrton Lucas. Na direita, continua o Wesley. O meio de campo com os mesmos 3: Everton Araújo, Gerson e De La Cruz. E lá na frente, Bruno Henrique e Michael, tá? Então, ele tem essas duas maneiras de poder adentrar o jogo amanhã. Ele vai escolher uma das duas formações para colocar o time em campo. Você
prefere o time do Flamengo com 3 zagueiros, com Michael e Bruno Henrique no ataque, com 3 zagueiros, com Michael e Gabigol no ataque, ou uma linha de 4 ali atrás, jogando a variação do 4-4-2, com Bruno Henrique e Gabigol lá no ataque? Aliás, o Gabriel, na sua opinião, seria titular em uma dessas formações do Flamengo? Ou vocês acham que não, que já deu pro Gabriel, que ele não tem mais que ser nem o titular? Vale lembrar que o último jogo contra o Vitória é o jogo da despedida dele, onde o Flamengo está organizando uma série de eventos para poder prestigiar aquele que um dia já foi o grande ídolo da nação rubro-negra pós-geração 81. É estranho o Flamengo fazer um jogo de despedida e fazer uma festinha pro Gabriel depois dele ter detonado a diretoria. Isso parece mais uma ação eleitoreira do Rodolfo Landim para aparecer do lado do grande ídolo, sorridente, entregando uma plaquinha, uma coisa ou outra para ele ali, do que propriamente uma coisa que eles queriam fazer depois de tudo que aconteceu. Até a punição rolou, né? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Aliás, aproveita que vocês vão comentar, curta e compartilha também. E se não é inscrito, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam também no meu canal No Mundo Agora. Já tô produzindo mais vídeos lá, tô numa correria que vocês não imaginam, mas tô me divertindo demais. E eu tô contando muito com vocês para estarem nos prestigiando nesse nosso novo trabalho. Eu vou deixar o link do canal novo aqui para vocês. Você dá uma passadinha lá, assiste o primeiro vídeo, se gostou, aí você continua lá conosco. Se não, volta pra cá e a gente continua falando só de Mengão queridão, valeu? Então não esquece de levantar esse like, curtir, compartilhar e comentar, além de chamar seus amigos para se inscreverem e você mesmo se inscrever também. Bom, a camisa do Flamengo esse ano, gente, ela fechou com um dos maiores valores de patrocínio do mundo. Mesmo o Flamengo não ganhando tudo que poderia ter ganho esse ano, na parte das finanças, pelo menos no que diz respeito aos patrocínios da camisa, o Flamengo lidera com folga o ranking aqui da América do Sul. Foram 45 milhões de dólares ao longo do ano com os 9 patrocinadores do Manto Sagrado. E o objetivo dessa diretoria do Flamengo ele é ousado. Os caras querem para o próximo ano aumentar em 20% esse valor de patrocínio no Manto Sagrado. Essa é a vantagem do Flamengo. Mesmo não ganhando tudo, a marca Flamengo fica cada vez mais forte. Ela não perde valor no mercado. Ao contrário do Gabriel, que foi o jogador sul-americano que mais teve seu valor decresciado, né, caído nos últimos anos. Mas o Flamengo não. O Flamengo está muito bem com os patrocinadores e para o próximo ano já pretende ter aí pelo menos 20% a mais do que teve esse ano. Agora 45 milhões de dólares foi a arrecadação do Flamengo só com patrocinadores esse ano. O nome Vinícius Bergantin diz algo para vocês? Não? Vinícius Bergantin diz algo para vocês? Se lembram desse nome? Não? Então eu vou refrescar a cuca de vocês. Vinícius Bergantin é um treinador que está no Flamengo agora, que foi trazido pelo Tite, porque o Tite não conseguia acertar o nosso sistema defensivo. Aí ele pediu o Vinícius Bergantin e o Flamengo foi lá e contratou o Vinícius Bergantin. O Tite chegou a ter na comissão dele, ele como treinador, de vez em quando ele era treinador do Flamengo, Matheus Bach, que foi o treinador principal do Flamengo durante a maior parte da passagem do Tite no Flamengo, o Kleber Xavier, que era o técnico de defesa, e o Vinícius Bergantin. Ele foi pegar o Vinícius Bergantin lá da Série D do Campeonato Paulista. O Tite saiu e o Bergantin ainda está no Flamengo. Só que agora o Bergantin está negociando para ser o treinador do Guarani. Porque nesse exato momento ele está sem função no Flamengo. Ele tem 44 anos apenas, é muito jovem, tem pouquíssima experiência dentro do futebol. Se destacou por ter conseguido fazer da Ferroviária um time que levava poucos gols na série sei lá qual do Campeonato Paulista. E aí deu um estalo na cabeça do Tite de trazer o cara para o Flamengo. Afinal de contas o dinheiro não era dele mesmo, então traz quem ele quiser para dentro do Flamengo e fica empilhando o profissional sem necessidade lá. O Vinícius Bergantin está negociando com o Guarani e o Flamengo já deu o sinal verde. Se quiser ir, vai meu irmão, vai na fé, faz o que você tem que fazer e boa. Bom,
Vocês acham que o Flamengo vai sentir falta do Vinícius Bergantin? Foi um acerto do Tite trazê-lo? Não? Sim? Comenta. Nação, seguinte, Felipe Luiz está trabalhando na lista de reforços e tem um nome que a gente conseguiu pegar da lista do Felipe Luiz, que eu queria que vocês falassem pra mim se o nome é bom ou se o nome é ruim. Não é Gabriel Jesus. Eu nunca mais vou falar de Gabriel Jesus, prometo. Eu até cheguei a pensar, pô, o Gabriel Jesus acabou com a gente em 2018. Quem sabe agora ele meio sem espaço lá na Europa, traz o Gabriel Jesus pro Flamengo e ele possa vir a ser um jogador que se encaixe no perfil que foi dado pelo Felipe Luiz. Afinal de contas, ele quer um jogador que possa jogar de centroavante, o Gabriel pode. E que possa jogar como segundo atacante, o Gabriel também pode. Mas eu acho que a nação rubro-negra não gostou muito do nome do Gabriel Jesus, ainda que ele tenha esse perfil. Então eu não vou sugerir mais, beleza? Mas comenta aí se você acha que poderia ser um bom nome, mas eu não falo mais nada. O nome que o Felipe Luiz tem, um dos nomes que o Felipe Luiz tem na vasta lista dele que vazou pra gente, é o nome do Antony. E o Antony nem é um nome assim, só que surpresa, não se trata disso não. O Flamengo já andou sondando o Antony, inclusive o Flamengo já teve o sim do Antony para jogar no Flamengo. Antony e Manchester United não vem falando o mesmo idioma, o Antony não satisfez a torcida do Manchester como ele satisfez a torcida holandesa quando por lá esteve. Inclusive, foi o antigo treinador dele, que era treinador do Manchester, que trouxe ele para a Inglaterra. O atual treinador do Manchester não é muito fã do Antony, não. E aí, o Manchester tende a tentar negociar o Antony nessa janela já de janeiro. A prioridade do Manchester é tentar negociar o Antony para poder trazer uma joia que tem lá no Real Madrid. Eu já falei sobre isso para vocês, que os caras entendem que pode cair como uma luva no time deles. Mas o Manchester, que pagou 95 milhões de euros no Antony, pode não conseguir recuperar essa grana e preferir colocá-lo numa equipe diferente para ele se valorizar, ter vitrine e aí ser revendido. E o Flamengo é uma boa equipe para fazer esse tipo de procedimento, porque o Flamengo tem muita visibilidade, vai jogar o Mundial de Clubes, e se o Antony jogar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, ele vai ter muita visibilidade, o que é bom para o Manchester, porque algum clube europeu pode acabar contratando ele por valores até superiores àquele que o Manchester pagou, ou bem próximo disso. O problema é que o Antony não quer sair da Europa. Ele deu o ok para o Flamengo, mas é aquele ok assim, se não pintar mais nada, aí a gente fecha. E as três frentes que podem assumir o Flamengo, Dunchibap e MGM, querem ter o substituto do Gabriel já para a reapresentação do elenco no dia 8 ou 9 de janeiro. E aí eles já estão correndo contra o tempo para tentar o jogador. E um dos jogadores que o Felipe quer, e as três chapas já sabem, é o Antony. Um outro empecilho para trazer o Antony por empréstimo é negociar o salário dele com o Manchester United e com o próprio jogador. O atleta ganha cerca de 10 milhões de euros por ano, o que daria uma bagatela de 5,288 milhões de reais por mês. De repente, se o Manchester pagar 3 milhões e meio, o resto o Flamengo arcaria. Valeria a pena, pessoal. Antony seria uma boa pedida? Bom, o Antony tá na lista do Felipe Luiz. Não quer dizer que ele seja o primeiro da lista, isso eu não tive acesso. Eu sei que o nome do Antony tá na lista sim. E um nome que está na lista do departamento de scout é do Eric Pulga, do departamento do Ceará. Inclusive o Bruno Pet, que é um dos comentaristas da Flá TV, é um dos idealizadores da ida do atleta para o Flamengo. Bruno Pet veio às redes sociais esses dias dizer que acompanha o jogador do Ceará desde a época que ele jogava num clube menor no Rio de Janeiro e que gosta muito da movimentação do jogador. Então, o pai do Eric Pulga no Flamengo é o Bruno Pet, comentarista da Flá TV. Você acha que o Antony daria mais resultado no Flamengo do que o Eric Pulga? Quem está melhor avaliando os reforços para o ano que vem? O scout do Flamengo com o Eric Pulga ou o Felipe Luiz com o Antony? Ou nenhum dos dois está valendo nada? Enfim, coloca aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra e eu espero te ver no canal No Mundo Agora. Tem vídeo lá
caprichei, fiz o meu melhor, vou melhorar muito ainda, mas eu queria muito que vocês me acompanhassem nessa minha nova aventura. Com vocês eu me sinto seguro. Então, o link tá na descrição, no comentário fixado e no chat. Bora pra lá. Me acompanha nessa jornada. Preciso muito de vocês. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.